Lua nova, de 13 de janeiro de 2021. Fiat Lux, faça-se a luz. Não apenas o verbo anda solto. Por Kátia Vivas. Oi, amigos, amigas. Eu me chamo Kátia Vivas e estou aqui para falar um pouco sobre astrologia, trabalhando um pouco sobre a questão da lua nova, que acontece agora no dia 13 de janeiro. Mas eu queria primeiro explanar um pouquinho sobre o que está acontecendo no céu, tá? A gente vem de uma energia bastante forte, né, no ano passado, ano 2020. Nós já falamos sobre isso, que foi um ano de fechamento de uma série de ciclos. E entramos esse ano de 2021, é claro que a gente entra dentro desse calendário, mas não necessariamente é o ano astrológico. O ano astrológico só começa realmente em março, né, quando o Sol entra em Áries. Então a gente, na verdade, esse mês de janeiro e fevereiro ainda é um pouco o esticar de 2020 nas nossas vidas, tá? Não entre em pânico, mas assim, as coisas é o grande finale, vamos dizer assim, para que as coisas possam começar. Eu tinha já falado com vocês sobre a questão da conjunção de Júpiter e Saturno no céu e da importância dela, né, que ela está acontecendo em Aquário. A gente já teve um evento desse Júpiter e Saturno em conjunção no ano de 1981, em Libra. E se a gente pegar o período de 20 anos, né, entre 81 e 2001, a gente vai ver que muitas coisas aconteceram. Tá? Se a gente olhar o panorama mundial, a gente vê que aqui no Brasil uma série de questões aconteceram, né? Em termos da nova Constituição de 88, a gente vai falar dela daqui um pouquinho mais. A gente viu também que no mundo, né, você tem a queda do Muro de Berlim, enfim, é como se fosse um craquejar, um quebrar de um mundo antigo em busca de um novo mundo. Até porque as conjunções de Júpiter e Saturno estavam acontecendo nos signos de terra. Já falamos sobre isso também, desse grande ciclo de 800 anos e que em cada elemento, né, fogo, água, terra, né, a gente vai ver que ela vai ficar 200 anos. Então agora se inaugurou um ciclo, que já deu a sua amostra em 81 e agora vai direto com várias conjunções acontecendo a cada 20 anos de Júpiter e Saturno em signos de ar. É uma mudança bastante grande, né? E essas mudanças, e aqui não tem nenhum juízo de valor com relação a bom ou mal, porque na verdade o processo evolutivo ele é inevitável e dentro dele as forças de contradição elas também ajudam nesse processo de evolução, mas o que a gente vai ver é que toda aquela ênfase no ter agora mudou, né? Então a ênfase agora é no comunicar, na ciência, é no intelecto de cada um de nós, é no intelecto do mundo. Enfim, tem uma mudança de energia que agora está voltada não no ter materialmente falando, mas muito mais em contatos, em redes, que é bem próprio dos signos de ar. E a gente inaugurou então a fase agora que vai começar em Aquário. E Aquário, diferente de Libra, como foi em 1981, ele não é um signo de negociação, ele é um signo de energia aquariana, é uma energia radical, é uma energia que vem para colocar as coisas, né? Ela traz um vislumbre do futuro. Se a gente pensar, por exemplo, no Urano, né, que é o regente do signo de Aquário, Urano é o próprio relâmpago, né? Você, de repente, está tudo escuro, e você cai o raio, tudo ilumina e você tem uma visão de alguma coisa que às vezes você não consegue definir completamente, mas ela clareia rapidamente e rapidamente apaga, né? Então o que a gente vai ver é que essa energia, principalmente agora na entrada, é uma energia forte, brusca, de rompimento mesmo em determinadas coisas. Por que eu falo isso? Não é para amedrontar ninguém. É para a gente entender o que está sendo proposto no ar, né? O que está sendo proposto pelos astros para que a gente se organize, tá bom? Bom, esse comecinho de ano a gente já viu algumas coisas. Por exemplo, vai mudar algumas energias aqui. A primeira delas é que Marte, que ficou tanto tempo no signo de Áries, que era a casa dele, muito bem, né? Estava muito bem coisa ali. Mas nessa energia toda que o signo de Marte traz tem em Áries, a gente estava no meio de uma pandemia. Então isso ficou abafado, ficou
prensado, né? Tapado muitas vezes, né? E evidentemente que no momento em que começa ele muda de signo, e aconteceu isso justamente no dia 6 de janeiro, e eu estou falando isso até para a gente poder entender um pouco os eventos que aconteceram nos Estados Unidos, né? Essa energia, ela começou a querer sair, né? E nisso, quando ela sai do signo de Áries e entra no signo de Touro, existe com relação aos elementos, né? Áries é um signo de fogo, tá? Em que a energia é vibrante, calórica, forte, e entra no signo de Touro, que é uma energia terra, é uma energia que vai dar uma freada também nessa energia ariana, tá? Nessa energia, melhor dizendo, marciana. Só que aqui, esse freio tá ligado não necessariamente a uma diminuição do movimento, vamos dizer assim, mas uma mudança de direção desse movimento. O Marte em Touro, ele tende a corporificar as coisas. Ele vai colocar a energia dele em dar corpo às coisas. Não é à toa que no zodíaco ele é a casa 2, que é a casa da matéria. Então ele vai materializar coisas. E o que a gente viu dentro do que aconteceu no dia 6, né, no Capitólio americano, botaram forma, quer dizer, vários grupos de direita nessa história do Trump que já estavam ali fervilhando há muito tempo, ali eles colocaram a sua marca de uma forma estampada mesmo, corporificada, toda a energia represada do Áries chegou ali em todo e realmente colocaram o bloco na rua, vamos dizer assim. Né? A gente viu cenas completamente complicadas, né? Para dizer o mínimo. E é isso que eu queria exemplificar. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ter um encontro daqui a pouco de Marte com o planeta Urano, que também está em Touro, e é um planeta elétrico também. E vai sair fagulhas aí, a gente já está vendo o que está acontecendo aí, tá? Bom, essa energia marciana mudando, né? Então ela passa para o signo de Touro, portanto ela vai trazer algumas características bastante interessantes para o momento, tá? Não vai ser só uma questão, Marte não vai expressar apenas uma ideia, ele vai expressar um movimento que se coloca, né? Que cria situações de fato. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho um pouco melhor. O outro evento que eu queria falar para vocês, né, vai ser justamente a Lua Nova, que é o propósito desse vídeo, inclusive falar da Lua Nova. E a Lua Nova acontece no dia 13 de janeiro. Já falamos aqui também da importância da Lua Nova, essa é a primeira Lua do ano, estou falando do ano calendário, não do ano astrológico, né? E essa Lua Nova, sendo a primeira do ano, ela vai trazer toda essa energia, né? Eu vou dar um pouquinho do retrato do ano para vocês. No caso, no dia 13 de janeiro, a gente tem essa Lua Nova acontecendo a 23 graus de Capricórnio, tá? Ela vai gerar um mapa, esse mapa, e é muito importante a gente entender isso, que a gente muitas vezes fala de mapa astral e as pessoas pensam no mapa natal pessoal. O mapa astral ou mapa natal, né, não necessariamente ele representa o quê? Mapa natal no sentido de natalício, né, nascimento. Mas no caso, o mapa astral, você pode criar um mapa astral para tudo e qualquer coisa. Tá? Você cria mapa astral para as pessoas, né, para países, para situações, para eventos, né, eventos celestes, ou qualquer tipo de evento que você queira. Por exemplo, você cria um mapa para um dia que você vai abrir uma empresa. Né? Então você pode até inclusive procurar um horário para abrir uma empresa, para que aquela empresa progrida. Enfim, existem mapas, né, feitos para tudo, porque o mapa, como o nome diz, é um orientador, né, de atitude, de ação, né, onde você coloca a sua energia, onde você evita. Para isso que serve o mapa, certo? E no caso específico, o mapa na Lua Nova, agora do dia 13 de janeiro, ele traz algumas configurações interessantes. Bom, primeiro, como eu falei, o Sol e a Lua 23 de Capricórnio, que e a gente viu que, na verdade, esse ano está começando depois de uma série de eventos que aconteceram em dezembro do ano passado, que eu já falei a respeito, do dia 14 de dezembro, o grande eclipse que aconteceu, né? O eclipse foi muito importante, no dia 14 de dezembro, e logo em seguida, no dia 21 de dezembro, no dia do solstício, né, de verão, inverno, né, a gente vai ver o encontro de Júpiter e Saturno no céu.
no signo de Aquário. E isso representa bastante coisa dentro da astrologia. É uma mudança muito grande, é o começar de uma nova era. Principalmente, que a gente já teve esse encontro dos planetas em signos de ar, que foi em 1981, mas foi no signo de Libra, tá? E na verdade, esse processo desses encontros de Júpiter e Saturno, eles obedecem um relógio maior, vamos dizer assim. É um ciclo que se repete a cada 800 anos, mais ou menos, 780 anos, mas 800 anos, mais ou menos. E que vai estar ligado a muitos eventos acontecidos na Terra. A gente já falou sobre isso no vídeo que eu falo sobre Júpiter e Saturno, tá? E no caso aqui, eu estou trazendo ele por quê? Porque o grau da conjunção desse momento astrológico agora, dessa lua nova, acontece em cima do Plutão, que estava a 23 graus no mapa do eclipse, tá? Então, porque é como se são mapas que se encontram, né, que tocam pontos. E ao mesmo tempo, a gente vai ver que esta configuração de Sol e Lua também acontece fazendo uma conjunção com Plutão, né? E a entrada desse mapa, ou seja, o ascendente desse mapa, é no signo de Escorpião. Tudo isso para dizer que existe uma energia escorpiana muito forte para eclodir. Essa conjunção, eu levantei o mapa para Brasília, né? Acontece na casa 3. Brasília, também já falei aqui, no sentido de fazer um mapa válido para o Brasil, tá? Acontece na casa 3. Então, não só o verbo está solto, muita coisa vai subir, né? Muita coisa vai aparecer. A casa 3 é uma casa que fala de comunicação, né? A casa 3 é uma casa que fala sobre a imprensa, é uma casa de circulação também. Então, entre várias possibilidades, né? Existe uma aqui que é bastante forte, é de escândalos mesmo, né, gente? Porque eu sei que isso é uma coisa que não falta no Brasil. Mas muitas coisas vão vir à tona, tá? Esse mapa traz algumas características interessantes. Ele é um mapa que tem os planetas todos colocados. Vocês estão olhando aí na foto, né? Tem todos os planetas colocados na parte de baixo do mapa, tá? E é interessante porque na lua cheia eles vão aparecer na casa 8, que é uma casa plutoniana também, mas isso é um outro assunto. E o que eu acho é que tem muita coisa sendo engendrada aí, né? De muita coisa que vai balançar um pouco as nossas estruturas, tá? Muito jogo de palavra, muita briga falada, né? As pessoas quando tem nesse aspecto, tudo que estava escondido vem à tona, traições, né? Jogos muito poderosos. Mas também, gente, tem um lado positivo, graças a Deus, porque nem tudo é sombra só, tem luz também, né? E também a gente não pode esquecer do aspecto curador de Plutão no momento em que estamos no meio de uma pandemia, certo? E outros aspectos aqui também vão falar sobre isso aí, tá? Então, nesse mapa da Lua Nova, a gente tem aí um stellium, né? Stellium quer dizer vários planetas juntos, então vai concentrar uma energia muito grande nessa casa 3. Então a gente vai ver muitas coisas sendo veiculadas pela imprensa, pelos jornais. Também aí a gente pode falar um pouco sobre essa questão das escolas, né? Mas enfim, uma leitura um pouco mais específica aí. Uma outra coisa que eu queria falar, né, dentro desse mapa, é que a gente vai ver aí continua a quadratura entre o Netuno, né, e a cabeça do dragão, ou o nó do norte, né, que a gente já falou um pouco sobre isso também, trazendo essa questão das fake news, das teorias de conspiração. Isso continua e sempre, agora mirando um pouco o estrangeiro, né, tudo que vem do estrangeiro, que já rola isso bastante, né, mas isso cada vez mais vai estar muito importante. Mas eu acho que aqui tem alguma coisa que para mim me chama atenção, né? De também notícias, talvez aquele inquérito das fake news e coisas por aí possam de novo trazer algumas coisas do nosso conhecimento e que vão ser bastante fortes também. E por outro lado, né, as fake news mostrando outras possíveis interpretações completamente equivocadas e delirantes, mas enfim, tudo isso é possível nesse momento aí, tá?
Essa conjunção acontece nos últimos, em 23 graus de Capricórnio, né? E ela, nesse estéreo todo, a gente vai ter já Júpiter, Saturno e Mercúrio, também na casa 3, né? Então, também na casa 3, fazendo uma quadratura com Marte e Urano na casa 6, tá? Eu acho que ainda continua essa discussão a respeito de vacinas e medicamentos contra a Covid, tá? Eu acho que aqui a gente já tem aqui uma luz no fim do túnel, né? Que são as vacinas que estão chegando. Acho que vai ter muita disputa com relação a isso, mas eu acho que isso acontece de fato, não tem como não acontecer. Então, aí se inicia, apesar dos trancos e barrancos, se inicia o processo, porque uma quadratura, ela é um movimento como um quadrado, imagina um quadrado rodando, né? Ele começa e para, começa e para, começa e para. E eu acho que vai começar, mas ainda de uma forma um pouco tumultuada, complicada mesmo, tá? E eu falo isso porque Marte está caminhando em direção a Urano, na casa 2. Então, quando esses dois se encontram, as coisas tendem, né? Porque eu não posso esquecer que nessa quadratura, Júpiter e Saturno em Aquário, junto com Mercúrio, não fala só de notícias, mas fala de conhecimentos médicos, novas invenções na área médica, não só na área médica, né? Mas na área da ciência do modo geral. Então a gente vai ver, e daqui para diante isso vai ser cada vez mais forte, né? Uma série de coisas que... Porque dentro dessa visão que eu tenho particularmente, né, do nó do norte, nó do sul, caminhando no signo de Gêmeos e Sagitário, nessa miscelânea que a gente faz aqui, eu acredito que uma das questões muito fortes para esse nosso ano, e não só esse ano, esses próximos 20 anos, é a gente trazer o conhecimento estudado nas universidades, nas faculdades, né, os grandes mestres, conhecimento esse seja filosófico, seja científico, para uso e degustação popular. Esse desafio para mim está muito claro nesses mapas todos da atualidade. É como se fosse assim, e a gente está vendo isso, né? A gente está vendo que tem de cientista hoje na televisão, sendo entrevistado por N emissoras e tipos diferentes de perguntas, mas sempre tentando trazer de alguma maneira, né, a ciência para dentro da vida cotidiana das pessoas, até numa busca do combate dessas fake news todas. Então essa energia aí está muito forte e eu acredito que isso vai render muito ainda, né? Então, por exemplo, a gente vai cada vez mais se especializar em coisas. A gente cresceu muito enquanto população, e aí falo do Rio de Janeiro, do Brasil em especial. A gente cresceu muito no número de consumo de uma série de coisas, mas a gente não cresceu na mesma proporção que a educação. E com esse conjunto de planetas dentro da casa 3, que também é a casa do ensino médio, principalmente, ensino médio, né, também mais, fazendo reflexo da casa 9 das universidades, eu acho que é mais do que necessário a gente resolver essa questão educacional no país, que há muito tempo vem sendo empurrada para diante, mas é tipo assim, ou faz agora, porque não vai ter mais tempo depois, né? Então, eu acho que essa questão da ciência, da energia, da ciência, dessas coisas, as questões todas da tecnologia, do modo geral, vão estar muito presentes. A discussão do 5G, por exemplo, não é à toa que vai acontecer. Então, a gente tem que realmente prestar muita atenção nisso. Deixar os ideologismos de lado e prestar atenção em termos como nação mesmo, que isso vai ser muito importante daqui para frente, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar, e aí de aspectos da Vênus com Quiron, né, que o que eu acho assim, que a gente vai ter que criar uma maneira de negociar estratégias, cobrar responsabilidades, principalmente com relação, especificamente agora falando das vacinas e tudo mais, da cura, né, que Quiron representa a cura, e eu acredito que isso vai ter que ser muito negociado. Embora a negociação seja difícil, tá? Mas vai ser muito importante. Não só com relação às vacinas, como com relação à questão do meio ambiente. Gente, Marte junto com Urano é uma grande faísca. No ar, qualquer coisa incendeia. Literalmente incendeia, tá? Então é um momento, e daqui a partir do dia 13, principalmente já está rolando isso, mas
no dia 20 de janeiro, a gente vai falar um pouco também, tem energias muito poderosas no ar. A gente precisa se cuidar, porque a energia, ela está vibrando o tempo todo, mas ela ainda está muito comprometida com essas questões plutonianas, essas questões de trazer todo essa lama, que tem muita ainda para subir, né? Esses esgotos todos. Então a gente vai viver momentos bastante difíceis com relação a isso. Portanto, um conselho que eu dou é paciência, tranquilidade, serenidade e objetividade, tá? Evitar os adjetivos e, né, esnobar nos substantivos, ou seja, qualquer situação que você tem que comunicar, falar ou até criticar, que use substantivos, né, sem qualificá-los muito, porque a tendência é as coisas realmente, né, de um foguinho que tinha ali, criar um verdadeiro e grande incêndio, tá? Bom, a gente continuando aqui, né? Então, dentro desse mapa da alunação, eu vou evoluir um pouco com esse mapa da alunação e vou chegar até o dia 17 de janeiro. Dia 17 de janeiro, o evento que eu vejo aqui, porque tanto Marte, assim como a Lua, dentro de um mapa, né, eles são fagulhas, eles são coisas que acendem, que iniciam um movimento. Tá? Então, qualquer mapa que a gente vai ver, quando a Lua passa em algum lugar, ou quando Marte passa também, e depende dos assuntos também, né? É como se ali começasse uma nova coisa, começasse, acende o pavio, vamos dizer assim. E eu estou falando isso porque dia 17 de janeiro, a Lua faz uma conjunção com Netuno, tá? Em Peixes, tá? E aí, gente, e aí vai ser também a Lua crescente, né? Não, perdão, a Lua crescente é depois, no dia 20 de janeiro. Então, ali, eu acho que o grande boom dos casos que já estão acontecendo de Covid e tudo mais, eu acho que no dia 17 de janeiro é meio que assim, a gente vai chegar lá no pico dos picos, né? Lá em cima mesmo das possibilidades de encrenca séria com essa questão da doença, né? Então, eu acredito que dia 17, depois no dia 20 também, eu acho que é um momento que a gente vai estar realmente... Então, gente, é bom se cuidar, né? Porque a coisa está bastante séria, não só na vida que a gente está vendo, né, pelo que está acontecendo, como também com relação ao céu, né? O céu está bastante claro com relação a isso. No dia 20 de janeiro, e é complicado, né, porque é o dia da posse do Biden nos Estados Unidos, e a gente sempre olha para os Estados Unidos como, enfim, né, é o principal país do mundo em termos de poderio militar, econômico, ainda é. E no dia 20 de janeiro, o Sol entra em Aquário. Então, aqueles planetas todos que estavam ali na casa 3, dentro nessa lua nova, né? O Sol vai se juntar a Júpiter e Saturno, né? Dentro aí não vou falar de casa 3, porque aí eu estou falando do mapa mais geral, né? Mas aí o Sol entra em Aquário. No que ele entra em Aquário, a energia muda. A energia capricorniana é uma energia mais densa, mais devagar, mas quando ele entra em Aquário, ele corre, ele não anda, né? E aí o Sol entrando aí parece que movimenta mais ainda. Movimenta porque ele entra na quadratura também, que ocorre, né, de Júpiter e Saturno com Urano e Marte. E aí a confusão tá montada, né? Então a gente vai ver que as coisas podem realmente incendiar. Eu tô falando muito isso porque esses aspectos são complicados. Marte e Urano, porque também nesse momento, no dia 20 de janeiro, também Marte faz uma conjunção com Urano. Essas conjunções, elas costumam deflagrar muitos acontecimentos, tá? São planetas rápidos, que têm a ver com cortes, lâminas, acidentes. A lua nova na casa 3 fala de vias, então assim, cuidado, né? Cuidado, porque tudo pode sair do controle a qualquer momento. Também, né, Marte com Urano, e aí fazendo, né, toda essa quadratura com o Sol e tudo mais, tudo pode eclodir mesmo. Tempestades, raios, trovões, né? Mas, gente, não é só sombra, a gente alerta porque quer que as pessoas se cuidem. Mas, assim, também isso em processos de... a chama do Eureka também, ou seja, bons conhecimentos, cientistas e tudo mais, podem simplesmente, de repente, ter
as coisas aparecem, né? As coisas entram. Se você está num processo de um concurso, estudando, é quando as coisas dão aquele clique e você entende, né? Em processos filosóficos também, em processos como é que diz, religiosos também, né? Encontros com o seu eu superior e tudo, é um momento de compreensão também. É aquela fagulha que acende e de repente você entende tudo, né? Então, tem esse lado que a gente mais complicado, né? A gente vive numa energia mais densa, mas tem esse lado mais sutil que ele é muito legal também. Então, é um momento de crescimento, de saltos quânticos no seu aprendizado, né? Seja ele qual for o aprendizado, religioso, filosófico, intelectual, não importa, né? Científico, as coisas costumam muito acontecer também nisso daí, tá? E aí, dentro desses campos 3 e 6, eu acho que vem a público o conhecimento de muitos conhecimentos mesmo necessários, práticos para a vida diária, né? Em época de pandemia, tudo isso daí faz sentido também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que nessa quadratura de Júpiter e Saturno com Urano, depois Júpiter é um planeta mais rápido, ele vai seguir, né? Mas essa quadratura de Saturno e Urano, ela vai acontecer durante todo o ano de 2021. E ela é uma quadratura que faz parte de um ciclo, né? Porque todos os planetas têm ciclos, eles entram em conjunção e depois eles fazem um ciclo para chegar a uma nova conjunção. E nesse processo, nesse caminhar aí, que de acordo com os planetas levam muitos e muitos anos, né? E Saturno e Urano são 45 anos para eles completarem um ciclo, né? Eles vão fazer esses movimentos todos. É como se no momento da conjunção existisse uma conferência entre os dois planetas, e o que Saturno e Urano conversam, né? E conversaram isso no ano de 1988. Foi quando essa conjunção de Urano e Saturno ocorreram no signo de Sagitário. Foi em 1988. Aí quando né, a nossa Constituição é lavrada, a Constituição Cidadã. E esses momentos são muito importantes, né? Porque o que é Saturno, o que é Urano? Eu até vou fazer um vídeo para falar um pouco mais sobre isso, porque é um assunto muito, muito grande, né? Muito denso, muito importante também, né? Mas é justamente essa energia, é o novo e o velho, né? Saturno é o tempo, é a corporificação das coisas, é você criar instituições, é você dar ordem, estrutura as coisas, enquanto Urano é o solapador, é aquele que derruba, mas os dois juntos são muito importantes para que as instituições não caduquem, né? As situações não caduquem. Então, Urano é o corte necessário para que as coisas progridam. E assim como Saturno vem atrás de Urano, muitas vezes, né? Para poder dar forma às ideias, às vezes até loucas, de Urano. Então, esses dois planetas, eles trabalham também numa energia muito simbiótica nesse sentido, de construção de mundos, né? De mudança e construção de mundos. Isso é muito importante. E eu estou falando por isso por quê? Porque dentro dessa energia toda, que começa em fevereiro de 88, agora eles entram em quadratura, já estão em quadratura e vão ficar cada vez mais próximos. Essa quadratura vai ter vários momentos de retrogradação e de movimento direto, que é uma coisa que eu quero falar com vocês com mais detalhes. Bom, eu acho que esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou fazer o seguinte: o que eu pretendia falar sobre Urano e Saturno, eu vou falar num outro vídeo. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui para vocês com relação à Lua Nova, né, é que processos de se autopesquisar, psicológicos, né, são muito importantes nesse momento. É o princípio da cura nesse sentido. Por outro lado, é um mapa também muito explosivo, com muitas possibilidades de que tudo possa virar um grande problema, um grande tumulto. Então, o meu conselho é que a gente realmente se resguarde com relação a essas coisas, tá? Eu acho que a gente tem que comprar pipoca, né? Coca-Cola, e prestar atenção nos noticiários, porque muitas coisas boas e
impactantes devem acontecer, já estão acontecendo, né? E eu acho que ainda vão continuar acontecendo, tá? Eu acho também preocupante as flutuações com relação a dinheiro, eu acho que é importante prestar atenção nisso, né? Está muito instável o momento, né? Mas sem dúvida nenhuma, porque tudo é assim, né, gente? As coisas elas ficam densas, complicadas, mas daqui a pouco o nó desata, porque isso é importante. A gente precisa, dentro dessas energias todas, trabalhar para soltar. Urano tem muito isso, e Urano em Touro, ele está falando muito disso, soltar velhas estruturas, amarras. Eu acho assim que a gente tem que parar com falsos dilemas. Eu falei isso quando falei das cartas da semana, né, em colocar uma coisa contra a outra. Por exemplo, uma das questões que a gente vai ter que analisar muito detidamente é a questão com relação ao meio ambiente, agricultura e floresta. Eu acho que não é uma coisa nem outra, as duas coisas têm que caminhar juntas, a gente tem que encontrar soluções para isso, soluções sustentáveis, tá? Não adianta você queimar a Amazônia, porque você queima com ela uma série de coisas, inclusive a promessa de vida no planeta, né? Mas assim, por outro lado, a gente tem que ser fonte de alimentação também, mas tudo isso, existe ciência no meio disso tudo. Isso que eu queria deixar bastante claro, porque todos esses aspectos que a gente está vendo, e como eu falei antes, né, nessas quadraturas de conjunção Marte-Urano quadrado com Júpiter e Saturno, eu acho que soluções muito criativas podem, devem e vão aparecer. Agora é importante que a gente abra, né? Abra a nossa mente, nosso coração para receber o diferente, para receber coisas que a gente jamais pensou que poderiam acontecer, mas que de repente estão aí e elas precisam. E aí a brincadeira de Saturno com Urano é isso, né? Coisa louca, isso é impossível de acontecer. Não é bem assim. Desde que sejam dentro desses e desses parâmetros, Saturno falando, isso pode acontecer, tá? Bom, meus amigos, eu desejo uma boa lua nova para vocês, tá? Que vocês plantem, né? E plantem bem, de uma forma muito profunda na alma de vocês, os melhores desejos, as melhores coisas para que o mundo e nós mesmos, né? Possamos melhorar cada vez mais e evoluir, tá bom? Eu volto aqui para falar um pouco mais de astrologia durante a semana. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.